Uma votação acompanhada de perto por artesãos de várias regiões da cidade. O projeto de lei que regulamenta as feiras de arte na capital foi aprovado em segunda discussão. Com a aprovação da lei, cabe à Prefeitura do Rio a autorização para a instalação das feirartes, que serão implantadas pela Secretaria Municipal de Cultura com critérios de conveniência, oportunidade e interesses público e social. Uma audiência pública para cobrar dos planos de saúde um melhor atendimento às crianças com algum tipo de deficiência. Representantes da Defensoria Pública, do Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência do órgão e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência compareceram. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, e os integrantes dos planos de saúde, no entanto, faltaram à audiência pública. Apesar de autismo não ser doença, ele precisa ser tratado. Veja também. Fiocruz seleciona projetos para saúde integral nas favelas do Rio de Janeiro. E a previsão do tempo para amanhã na capital. Hoje é quinta-feira, 18 de abril. O CRN2 está começando agora. Boa noite. Vereadores aprovaram o projeto de lei que moderniza a determinação já em vigor sobre a feirarte e valoriza o trabalho dos expositores. A proposta ganhou uma emenda e agora vai para a redação final. Depois segue para a sanção ou veto do prefeito do Rio. Por maioria absoluta, a aprovação foi em segunda discussão e diante de plateia. O projeto de lei que regulamenta as feiras especiais de artes, as feirartes, recebeu uma emenda que organiza e valoriza o trabalho dos artesãos e artistas plásticos. Com a aprovação da lei, cabe à Prefeitura do Rio a autorização para a instalação das feirartes, que serão implantadas pela Secretaria Municipal de Cultura com critérios de conveniência, oportunidade e interesses público e social. O texto aprovado inclui mais categorias de atividades das feirartes, como gastronomia, dança e exposições comunitárias. A proposta dos vereadores professor Célio Luparelli, Rosa Fernandes e Raimon, atualmente deputado federal, busca a modernização das feiras e a geração de renda. O projeto de lei aprovado agora segue para sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes. Ainda na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares derrubaram um veto do Poder Executivo e declararam a rádio JBFM como patrimônio cultural imaterial do povo carioca. O projeto de lei será promulgado pela presidência da Câmara Municipal. Olha, o serviço de agendamento de emissão de passaporte pela internet foi interrompido pela Polícia Federal depois que foi constatada uma tentativa de invasão de hackers ao sistema. Servidores mudaram as senhas de acesso e uma investigação foi aberta na Diretoria de Repressão a Crimes Cibernéticos. Segundo a Polícia Federal, os agendamentos previamente realizados serão feitos nas datas e horários marcados. E quem precisar emitir o documento nos próximos dias deve enviar a uma unidade emissora de passaporte a documentação que comprove a urgência. Guardas municipais prenderam um suspeito de vender perfumes falsificados na rua Uruguaiana, no centro do Rio. O homem de 36 anos foi preso em flagrante por agentes do Grupamento de Operações Especiais durante uma ação da Secretaria de Ordem Pública. 30 frascos de perfumes e uma máquina de cobrança foram apreendidos com suspeito, autuado por falsificação. Em Jacarepaguá, equipes do BRT Seguro prenderam um passageiro por evasão do transporte público na estação Vila Sapê. Bom, em quinta-feira é dia de Câmara Rio Entrevista. O bate-papo desta semana é com o presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi. O programa começa logo depois do CRN2. Acompanhe agora um trechinho. Ela tem a cara do Rio de Janeiro, porque do Rio de Janeiro capital, cuja marca é clara para todos nós. E as tradições que aqui se arregimentaram, as vozes que foram falando e pronunciando a Biblioteca Nacional, elas se confundem com a história do Brasil e do Rio de Janeiro. Portanto, calcular a importância de uma Casa da Memória num país como o nosso não é pouca coisa. A mais antiga instituição cultural de nosso país e um olhar cidadão. Eu dou um exemplo, a Biblioteca Nacional há 200 anos, ela tem 214, mas há 200 anos ela se abriu com uma regra para abranger a cidadania. Em plena corte, ela se tornou também Biblioteca Nacional e Pública, o que já demonstrava uma espécie de aliança, uma espécie de encaminhamento daquilo que seria a Biblioteca Nacional para os dias de hoje, do século XXI.
por ano nós temos praticamente quase 100 milhões de acessos, o que significa de fato mais do que alguns países europeus, ou quase uma parte essencial, metade do Brasil, vamos dizer assim. É claro que pode ser de uma mesma pessoa, etc. Nós temos as visitas guiadas que nos dias de maior pico, nas férias, chegam a aproximadamente 5 mil pessoas, 3 mil pessoas. E a visita guiada, ela é o ano inteiro, o tempo todo, mas nesse momento ela recebe uma quantidade muito expressiva de pessoas. É claro que as mudanças tecnológicas implicaram outra relação específica com a própria casa. De tal modo que hoje, é claro que as pessoas são muito bem recebidas. Nós temos inclusive aparelhos para as pessoas com dificuldades de leitura, por exemplo, e temos todos os suportes, inclusive daquelas situações em que, por motivos de direito autoral, não podem ser colocadas em rede, mas para fins de pesquisa direta na Biblioteca Nacional, aqui podem ser realizadas. Então, não há uma espécie de substituição, não é isso. Mas como todos nós, o mundo também vive uma realidade híbrida, e essa também é a condição hoje da Biblioteca Nacional. Ela não só recebe os pesquisadores, os leitores de toda a ordem, de todo tipo, é muito democrática, mas ela recebe também quando realiza uma série de seminários, muitos seminários. A Biblioteca Nacional praticamente não tem uma pausa, dada a variedade das suas atribuições e da grandeza com as quais a Biblioteca Nacional deve lidar. O Ministério da Saúde anuncia estratégia na vacinação contra a dengue, mas na capital nada muda, pelo menos por enquanto. Você vai entender o porquê no próximo bloco. Fiocruz seleciona projetos para a saúde integral nas favelas do Rio de Janeiro. E a audiência pública cobra dos planos de saúde um melhor atendimento para crianças com deficiência. A gente volta já, é só um minuto. Tem 56 projetos inscritos em edital para a saúde integral nas favelas do Rio foram selecionados pela Fiocruz. Lançado no final do ano passado, este é o primeiro edital do país sobre o tema e faz parte do Plano Integrado de Saúde nas Favelas do Rio de Janeiro, uma parceria da Fiocruz com várias instituições. Das 143 propostas apresentadas, foram aprovadas 56, que receberão um total de R$ 5.600.000 para serem executadas. Comunidades da cidade do Rio, Niterói, São Gonçalo e municípios da Baixada Fluminense serão beneficiadas pela iniciativa. Os projetos são relacionados, entre outros temas, com cozinhas comunitárias, atividades de educação em saúde, agroecologia e diagnósticos sociais. Em junho deste ano, será realizada uma reunião com todas as organizações que se inscreveram no edital para debater coletivamente ações coordenadas sobre saúde integral nas favelas. Olha, o Ministério da Saúde anunciou uma estratégia temporária para a aplicação das vacinas da dengue que estão próximas à data de vencimento. Cidades que ainda tiverem uma grande quantidade de doses no estoque com prazo de validade até o fim do mês devem ampliar a vacinação para a faixa etária de 6 a 16 anos. Na capital, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o imunizante disponível para a população tem uma outra data de validade e que, por isso, apenas crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos podem se vacinar. Bom, só esse ano, a cidade do Rio de Janeiro registrou 92.513 casos de dengue e 10 mortes. Olá, pessoal! Nessa quinta-feira a gente teve mudança no tempo aqui na cidade do Rio. Isso por conta da passagem rápida de uma frente fria. A gente teve registros de chuva moderada, principalmente na madrugada e manhã. Ao longo do dia, a chuva ficou fraca em pontos isolados. Temperaturas em declínio comparado com ontem. Máxima registrada hoje de 28 graus. E para o final do dia, segue a previsão ainda de um chuvisco ou uma chuva fraca bem isolada. Amanhã, sexta-feira, a gente ainda continua com bastante nebulosidade. Isso ainda por conta de ventos úmidos, vindos do oceano em direção ao continente. Mas sem previsão de chuva amanhã. E temperaturas continuam amenas, máxima prevista de 27 graus. Para mais informações, confira as nossas redes sociais e baixe também o aplicativo Cor.Rio. E a luta das famílias atípicas contra o descaso dos planos de saúde foi debatida nesta quinta-feira em uma audiência pública da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara Municipal.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar e os convênios não enviaram representantes ao encontro. As dificuldades de acesso a tratamentos terapêuticos para crianças com deficiência em planos de saúde foram debatidas no plenário do Palácio Pedro Ernesto. O filho de Daiane, que tem autismo, aos 7 anos não consegue se alimentar com comidas sólidas. Todas que eu conheço estão em crises. As crianças já foram suspensas da clínica e no momento que eu estou falando aqui, alguma pode estar morrendo. Apesar de autismo não ser doença, ele precisa ser tratado. As terapias garantem qualidade de vida e bem-estar para pacientes e familiares. A suspensão de tratamentos provoca retrocessos no desenvolvimento das crianças com deficiência. A deputada estadual Élica Takimoto participou do encontro. As pessoas têm o direito de ter o tratamento continuado pelo plano de saúde. O plano de saúde, simplesmente, a gente está vendo cancelamento unilateral, sem aviso prévio, dos planos de saúde para as pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista, que vale mencionar, não é doença, a gente precisa de um tratamento continuado. Essas pessoas são capazes, sim, de estar atuando na sociedade, mas para isso precisa ter um tratamento multidisciplinar que os planos de saúde estão negando. Representantes da Defensoria Pública, do Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência do órgão e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência compareceram. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, e os integrantes dos planos de saúde, no entanto, faltaram à audiência pública. Os planos de saúde têm que entender que eles não estão lidando somente com números, eles estão lidando com vidas. E essas vidas estão sendo prejudicadas porque eu, como pessoa com deficiência, sei o quanto é importante a nossa terapia, sei o quanto dá qualidade de vida, dignidade para a gente continuar lutando todos os dias. Cada sessão negada é um retrocesso muito grande que a criança pode vir a ter no seu tratamento. E o CRN2 fica por aqui. Mais notícias do Legislativo Carioca você confere amanhã, a partir de 1h45 da tarde no CRN1. E você pode acompanhar a nossa programação ao vivo também pela internet. Fique agora com o programa Câmara Rio Entrevista. Uma boa noite para você e até amanhã, hein? Tchau, tchau.